Irmãos, na nossa vida, tem muitos momentos para decidir, né? Pois tem muitas subidas e descidas na nossa vida. O desejo que a gente tem que nós gostaríamos de continuar essa subida paulatinamente, graduativamente. Mas isso não acontece. Quando a gente pensa que subindo um pouco na vida, aí dramaticamente a gente cai. Sabemos muito bem que subir montanha, né? Para só andar, né? Andar é uma rampa. O pessoal acha que é mais difícil. Não, descer é mais difícil. Descida, se você não tem músculo, você cai, enrola. E até subir você pode subir, mas descer você tem que ter seu físico bem preparado. E essa é a nossa vida, irmãos, porque nossa vida está cheia de subidas, descidas, assim por diante. E diante dessa dilema, essa bifurcação da vida, né? Aliás, esse tema da Noite Água Viva, né? É próxima também um pouco. E assim, mais importante é decisão. Pessoal, a gente tem que decidir, né? Só que quando a gente toma decisão, por causa do nosso esforço mesmo, nosso trabalho, suor, todas as coisas que realmente nos trouxeram até onde você está, né? Onde nós estamos. Por isso, tomar uma decisão para novo caminho é muito cauteloso. Aliás, quando a gente toma uma decisão, entre nós, maioria, faz um cálculo um pouco errado, que supervaloriza o que a gente chegou. E a gente realmente desvaloriza o que vai acontecer. Quando a gente acostumou onde nós chegamos, sim, de novo e repito, com esforço ou luta, que valeu a pena para ter chegado aqui, isso aprisiona a nossa vida e isso pega nos calcanhar. E quando a gente pensa outro rumo, outro caminho, uma novidade, isso soa uma maneira bem aquém da nosso valor atual. Aí quando entra nosso pensamento dessa circunstância, o medo cobre toda a nossa vida. E depois o medo que arrasta a nossa vida. Por isso, de vez em quando a gente fala essas coisas, né? Durante a conversa, assim, puxa vida, eu tive oportunidade, mas não consegui. Não que não tinha oportunidade. Deve ter, tive assim, apostado, mas já passou o tempo. Então a gente vê essas lamentações na nossa vida. O que eu gostaria de compartilhar com irmãos hoje, com esse texto, é que a igreja Coríntios, que realmente Deus selecionou uma cidade metropolitana naquela época, e porque essa igreja tinha uma visão, que Deus tinha proposta com esta igreja. E assim que Deus chamou eles a ser santificados no Cristo, e eles tinham esse desafio, porque Deus derramava bênção sobre já uma vida abençoada, em abundância, porque através da vida dele, Deus queria provar, realmente mostrar quem é Jesus Cristo, para esse povo que nenhum homem, a sociedade tem esperança. No entanto, essa igreja é uma lutadora, tinha grandes líderes, e realmente combina bem com uma sociedade daquele tamanho, que faz lembrar nossa cidade de São Paulo também. E assim, grandes líderes, Apolo e Cefas, Pedro também tinha certa influência, e assim por diante. No entanto, liderança, houve um pouco de particularismo,
por causa do seu crescimento. Isso é óbvio, né? Porque agora está crescendo. Quando uma família, uma normal, pai e mãe, os filhos crescem, filhos ouvem os pais, né? Mas depois os filhos têm próprias decisões. E quando cresce, tem próprias opiniões. E até pode faz sugestão. É assim que vai. A gente não faria isso como divisão da família, mas nós sabemos muito bem, esse assunto não é tão simples, às vezes choca. Então, justamente, Paulo entendia a situação da sua igreja e como ele dedicava. E assim, o que ele sentiu que pessoas começaram a esquecer a essência. Então, ele coloca, perdeu alguma coisa aqui, a essência. E hoje mesmo demonstra como esta igreja, esses membros podem vencer o mundo que se chama Coríntios, daquela cidade. A força, influência, o tamanho. Que tipo de ferramenta, que tipo de arma que eles podem ser usados e como eles podem lutar, batalhar contra este mundo. Eu não estou falando que o mundo é inimigo, pessoal, de jeito nenhum, mas sabemos muito bem que o mundo tenta escravizar, o sistema que escraviza o homem. E o que é mundo? Primeiro mundo, nada mais valor do homem, em troca da seu bem-estar, o homem se torna uma peça que desgaste. Bem, o primeiro mundo assustou, que nunca imaginou que o homem viveria tão longa vida. Então, o primeiro mundo já apostou que não, vocês trabalham para a nação e nós prometemos seu bem-estar até depois, pós-aposentadoria. Mas essas pessoas, antigamente, 20, 30 anos, morriam a 60. Não morre mais 70, 80, 90, 100. Diz que quem está vivendo 50 anos de idade, acho que mais ou menos eu, Agripino, nós, será que a gente vai viver até 100 anos? Diz que tem que viver até 100 anos. Mas quem nasceu assim, agora, crianças que menos de 10 anos, diz que vai viver até 150 anos. Como que o governo vai pagar essa aposentadoria? Nunca imaginou isso que está acontecendo. Então, o mundo está realmente muitas coisas que a gente enfrenta que nunca enfrentou, graças à medicina, graças à modernização. Todas essas coisas, mas o mundo está entrando uma maneira que uma vez que nunca entrou. E lembra bem, na nossa igreja, a Água Viva também, não é que nossa igreja tem problema, mas tem problema que é normal. Quem não tem problema já está morto, pessoal. Tem problema difícil, problema fácil. Problema fácil é fácil de resolver, problema difícil leva mais tempo para resolver. Mas problema é problema se resolve. Problema que não tem resposta não é problema, porque esse problema é mal feito. Logo vai ter vestibular, FUVEST, primeira fase. Se não tiver resposta, o problema é questão, pergunta mal feita. Todo mundo vai ganhar ponto. Todo problema tem solução. Solução difícil e fácil. Fácil tem que fazer, não pode deixar, porque fácil é fácil resolver. Difícil leva mais tempo, mais cuidadoso para se resolver. Então, o apóstolo Paulo entendeu o que acontecendo essa igreja em Coríntios. O que realmente precisa não é liderança do Paulo, nem do Pedro, nem do Apolo. Até pessoas falam, então, liderança de Jesus Cristo, e isso também estava errado. Mas o que é importante, a essência é, existe uma coisa que pode vencer ao mundo. Não importa que circunstância que a gente encaixa, ou que tipo de ambiente que você está, mas nós podemos vencer esse mundo. Mas que tipo de ferramenta que nós usaremos? E isso que declara hoje a palavra de Deus, né? Isso que eu quero compartilhar com irmãos, tá? Então, irmãos, antes de mais nada, a gente tem que admitir uma coisa. A
Hoje desafio é isso, né? Vamos ler hoje o título. Já fala título. Quem possui a sabedoria para vencer o mundo. O que é importante é essa sabedoria, né? Mas que sabedoria? É isso que a gente tem que entender. Irmãos, nada mais, a primeira pergunta é isso. Vamos ler todo mundo junto, não há como vencermos o mundo com experiência, conhecimento, escolaridade, QI, que é humano. O que está querendo dizer aqui? Seguinte, com sabedoria minha, com nosso conhecimento, o que nós aprendemos do mundo, com isso, a gente às vezes vence, às vezes conquista algumas coisas, mas a gente não consegue segurar essa vitória. A gente não consegue vencer todos os momentos, o mundo que tem multiforme, que muda, uma coisa que nunca experimentou. Acho que já falei vocês o que aconteceu com Fukushima. Fukushima, lá, a usina nuclear, não para quebrar não, de jeito nenhum. Mas o presidente que construiu, ele mesmo declarou que ele nunca imaginou que viria um tipo de tsunami desse tamanho que eles nunca esperaram. O que aconteceu com esse tufão Haiyan que passou na Filipinas, que medidor já não tem essa velocidade. Então alguém fala que é 300, 370 ou 300, mas medidor não está preparado a medir essa potencialidade da ventania. Então as coisas que chegam nesse mundo. Imagina a nossa igreja também. Algumas coisas que a igreja passada enfrentou, que nós também enfrentaremos, mas maior parte que nenhuma igreja enfrentou, que nós enfrentaremos para frente. Mas por causa desse medo, obscuridade, nós não tomaremos decisão? Não. Tem que tomar a escolha. E toda decisão tem seu preço. Repita comigo. Toda decisão tem seu preço. Só basta lembrar disso. Tem seu preço. E assim, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer que é minha sabedoria, meu conhecimento, minha experiência, meu QI, né? Esse é uma coeficiência de nível de emoção. Então tem essas coisas, conhecimento, emoções, inteligência, todos esses coeficientes. Mas com isso, não basta a gente vencer o mundo, porque senão, pessoas mais espertas ganhariam o mundo. Mas já notícia que espalhou no nosso redor, já sabe. Pessoas mais espertas estão encurraladas demais. Se for esperteza, só por conhecimento, só por escolaridade, ele sobressairia sempre. Mas o mundo não é assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que admitir, eu não estou dizendo que nosso conhecimento, nossa aprendizagem, nosso grau de estudo, experiência, eu não estou abolindo isso não, eu estou falando que com essas coisas, a gente não pode combater o mundo. Isso que a Bíblia está falando. Justamente, vamos voltar para nosso texto, versículo 18. Então, vamos ler essa palavra que tão certo, aí começa com certamente. Vamos lá, todo mundo junto? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que está falando? É mesmo fato histórico. O que aconteceu na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz. Esse fato histórico, a palavra da cruz, esse caminho da cruz. Quando o mundo olha a cruz, o que eles falam? É loucura. A Bíblia coreana traduziu ignorantes, burrice. Quando o mundo olha, que burrice é essa? Quando o mundo olha, ignorantes. Mas mesmo o fato, quando pessoa que tem conhecimento, pessoa que é instruído pelo mundo, que ganhou experiência, quando olha a sua vida para a cruz, essa história não convence em sua vida. E fala ainda, isso é loucura, isso é o quê? É ignorância e burrice. Mas, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, irmãos, aqueles que foram salvos pela graça de Deus,
como se fosse assim, uma criança que está no colo da mãe, no peito da mãe. Será que essa criança recém-nascida reconhece mãe? Por estar rindo? Não, porque esse rosto familiar, sente aconchegante, segurança, pela intuição. Mas não é que, minha mãe, que doçura, eu estou lá dentro da minha mãe, acho que eu estava no útero dela, e agora saiu de fora. É assim? Não, mesmo que essa criança não conhece fielmente sua mãe, nem reconhece seu pai, mas pai ama, a mãe ama como se fosse sua vida. Isso continua. Essa criança só entenderá quando crescer mesmo. Aquele momento jamais, no entanto, mesmo que essa criança não reconheceu, não consegue reconhecer seus pais, mas seus pais amam. Mesmo que nós não conhecemos bem Deus, Pai, e Ele nos amou, mesmo que a gente não entendia bem o que Deus está fazendo, a gente não sabia por que Deus está guiando nossa vida, não sabia bem, mas é esse Deus que ama. Não é que o povo de Israel que tinha essa dúvida, porque não deixa, Deus, porque tirou a gente do Egito, porque não tem deixado lá. Lá não tinha túmulo, cemitério, por isso queria que a gente virasse e comida para peixe, tudo isso. Não entendia. Claro que Deus tirou, ouvindo seus clamores. Claro que Deus está acompanhando pelo amor de Deus. Mesmo que nós desconhecemos Deus, Ele nos ama. Essa é graça. Quem saboreou essa graça posteriormente, esse fato da cruz se tornou o quê? Se tornou o quê? Irmãos, eu pergunto só o que você pode responder, está escrito. Se tornou o quê? Poder de Deus, não é poder do homem, não, é poder de Deus. Se foi poder de homem, um dia sim, outro dia não. Se poder de Deus pode crescer, pode decrescer. Se poder de Deus pode ser, pode falar que é traído ou não. Mas é poder de Deus conosco. É mesmo fato, quando o mundo encara essa cruz, é loucura, ignorância, burrice. Eu já conheço essa história. Não é bem assim. O mundo já tem sua análise. Mas para nós que experimentamos a graça de Deus, esse é nosso poder para vencer este mundo. Essa é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que a gente tem que ter. Essa sabedoria. Irmãos, então, número 2, né? A gente vai pular para o número 2. Somente é posse da sabedoria de Deus que podemos vencer o mundo. Então, como que nós conheceremos essa sabedoria de Deus? Como nós viveremos com essa sabedoria? Porque tem que entender como que você está vivendo com sabedoria de Deus ou não está vivendo com sabedoria de Deus, ou sabedoria humana. A gente tem que ter essa diferença. O que é sabedoria de Deus? Irmãos, voltando ao versículo 19. Então, o mundo quando olha essa cruz e fala que isso é burrice, isso é loucura, mas para nós isso é o quê? Poder de Deus, isso que nós precisamos. Aí versículo 19, que confirma de novo, todo mundo junto. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que está falando? Irmãos, será que pode abolir a inteligência de um homem? Não. Pode acabar com a sabedoria de um homem? Não, e continua. Mas o que estão fazendo? Porque com sua sabedoria, ele não pode dominar o mundo. Com sua inteligência, parece que ele está controlando, mas isso não é para sempre. Essa palavra é tirada de Isaías. Quem explica melhor é Isaías? Isaías capítulo 29, versículo 13 a 14, que está escrito, vamos ler todos juntos, 3. O Senhor diz, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente
Versículo 14, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. E de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Agora entendendo? Aí que a gente entende, não é inteligência que vai ser acabada, não é que sabedoria vai ser abolida, não. Pessoa que tem sabedoria vai acabar sua vida, com sua própria sabedoria, com sua própria inteligência, a pessoa vai acabando o seu túmulo, sua própria prudência. Chega um dia que a pessoa tem que se esconder. Aqui disse, então, claramente Isaías, por que isso aconteceu? Porque a pessoa está enchendo a sua vida pelo seu conhecimento. Isso é um grande warning, é grande aviso. É um aviso muito importante na nossa igreja. Isso acontece lá dentro da igreja também. Nós louvamos o Senhor, adoramos o Senhor. Nós compartilhamos a palavra de Deus e também comunhão. Mas quando nós adoramos Deus, o que acontece? A gente começa a ser formalizada. Porque começa a gente a analisar a palavra de Deus. Começa a analisar todos os mandamentos de Deus. Porque você adquiriu já a experiência. Você adquiriu já a sabedoria. O que a palavra nos desafia, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 diante, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, seu filho espiritual, que você também tem que gerar discípulo como você. Aí ele coloca 3 tipologias. A primeira é soldado, a segunda é atleta, terceiro é labrador. Irmãos, esses 3 profissões. Primeiro é o seguinte, soldado, ele não pode fazer batalha, guerra sozinho, o que ele quiser. Eu quero batalhar esse lado, eu quero batalhar. Não, ele tem uma ordem, ele tem pelotão, ele tem alvo. Existe comando, existe ordem. E ainda fala que você tem que obedecer seu general. E atleta também. Eu estou correndo esse 400 metros de rádio ou 1000 metros e estou vendo que é todo mundo apertado, eu vou correr contrário. A pessoa não pode, tem regra. Ele não pode contrariar a regra estabelecida. E labrador, essa primavera é linda, essa primavera eu vou descansar, eu vou semear só no verão. Nessa vez eu vou fazer uma colheita no inverno. Isso não existe, pessoal. Para agricultor de arroz, pelo menos ele tem que tocar muda de arroz 17 a 20 vezes. Se ele não toca, não cultiva seu devido tempo, ele não vai ter safra boa. Então, esse é o primeiro fato comum. Então, essas 3 profissões, soldado, atleta e labrador, eles têm uma regra. Então, dentro dessa regra que eles têm que semear, correr e batalhar. E o outro fator comum, que o soldado, seu pelotão, ganhou a última batalha, isso não garante que ele vai ganhar essa batalha também, que ele está indo. E também, atleta que ganhou prêmio de última Olimpíada, maratona, medalha de ouro, isso não garante que ele vai ganhar de novo medalha de ouro nessa Olimpíada. E também, labrador que tinha essa safra toda ano passado, isso não garante que ele vai ter safra boa agora também. O que eles têm que fazer? Como se fosse primeira vez. Essa é a sabedoria de Deus. Mesmo que você trabalhe no mesmo emprego, mesmo que você serve no mesmo departamento da igreja, mesmo que você serve uma fonte, mesmo que você ensinando crianças, abraçando, cada vez que a gente entra, essa é a primeira vez que a gente está fazendo. A gente não está abolindo sua experiência, não está ignorando seu conhecimento, mas nossa postura diante de Deus,
colocar mais dependente da sua sabedoria de Deus. Não nosso conhecimento, nem pouco nossa sabedoria. Então, irmãos, aqui fala claramente. E voltando nos textos, versículo 20. Então, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, ele desafia. Vamos lá, todo mundo junto? Onde está sábios? Onde escribas? Onde inquiridor? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, na sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, interessante. O que aqui Deus fez uma sabedoria. Para conhecer quem é Deus, para ser salvo, o mundo jamais conhecer Deus com a sua própria sabedoria. Nem o seu conhecimento você consegue. Com essa visita de Malásia, né? Que eles gostam de falar Malésia. Lá, eu tinha a oportunidade de conhecer uma igreja chamada Dream Center, igreja cristã, que é como a gente, mas já muito mais madura do que a gente, porque eles fazem 33 anos já, história. É muitas raças lá, tudo misturado. Até restaurante de almoço dele é aberto. E um monte de muçulmanos, né, islamitas, comendo lá. Que eles depois descobrem que é igreja. E é assim que eles fazem. Então, conheci essa igreja. E também conheci templo de islamita. Cada templo, barbaridade. A gente, chegando lá, eu também estava aprendendo para ver tamanho, né? Tamanho do templo, mosca, né? A gente tem que contar coluna, quantas colunas tem, aí dá para saber o tamanho, né? Aí estava entrando, esse mosca, tinha cheio de torneiros. Falei, aqui acho que parece igreja de água viva, água que não falta aqui. Aí eu perguntei, para que toda torneira aqui? Aí eles me explicaram, aqui para entrar esse templo, quem entra aqui, todos os homens, tem que limpar todos os ouriços que tem no seu corpo. Quem entendeu, entendeu, não entendeu, depois procura essa palavra. Então, para entrar, então eu entrei, não entendeu? Todos os buracos que a gente tem no corpo, tá? Não entendeu? Agora entendeu, tá. Tá. Para entrar a esse santíssimo lugar. E também conheci templo de hinduísmo, né? Hindu, toda, e também budista, assim por diante, né? Tanta religião. O que a gente dá para sentir lá, que nada mais lá, pelo seu conhecimento e experiência, cada vez mais se tornando santo, cada vez mais aproximando o seu Deus. Mas cristianismo, nossa vida não é assim. Não é que a gente que conhece Deus. Nós conhecemos Deus somente tamanho que nós conhecemos sua revelação através da vida de Jesus Cristo que veio em forma de um homem. Não é que eu ficar ascensão. Não é que eu estou transcendente, que eu se torno dessa forma. A gente não. Porque pela essa sabedoria não dá para conhecer Deus. Como que então a gente conhece Deus? Através da pregação. Que pregação é essa? Aqui volta de novo para o versículo 18. Essa pregação é justamente o quê? Palavra da cruz. Então, irmãos, inclusive eu, inclusive você, todo mundo que está aqui, que a gente conhece Deus, porque alguém falou sobre a cruz. Alguém falou sobre a palavra de Deus. Somente através dessa evangelização. Homem a homem, alguém abriu a boca, alguém mesmo contra a sua vontade, mesmo que ganhando a oportunidade ou não, que falou sobre Jesus Cristo crucificado. Somente dessa forma que a gente vai conhecer Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Porque pela sabedoria de homem, jamais conhecerá seu Deus. Jamais. A única maneira que o homem pode conhecer Deus, alguém falou sobre Ele. Especificamente, Jesus Cristo crucificado. Essa sabedoria
que a gente tem que ter. Então, o que a gente aprendeu com essa sabedoria? Número 3. Então, como isso pode funcionar na nossa vida? Para termos posse do conhecimento de Deus, devemos nos esvaziar a sabedoria humana, ou melhor, sabedoria do mundo. Porque tamanho que nós tiramos, que nós esvaziamos, essa quantidade que será preenchida pela sabedoria de Deus. O que é sabedoria de Deus, irmão? Irmãos, João 4,32, Jesus Cristo falou, e como nossa vida, a comida é íntima, sobre comida, mas ele disse, irmãos, para mim, eu tenho uma outra comida para mim, para comer, que vocês não conhecem. Essa comida. Jesus Cristo, ele preocupava uma comida que pessoas desconhecem. E ele sempre ser nutrido pela essa comida. Que comida é essa? Nós sabemos muito bem. Agora, né? Não era só a palavra? Não era a vontade de seu Deus Abba Pai através da sua palavra? Então, como ele alimentava? Como ele alimentava? Hebreus capítulo 5, versículo 8 a 10. Vamos ler todos juntos? Hebreus 5, 8 a 10, já. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Ele sendo filho de Deus, ele é Deus, mas aqui na terra ele aprendeu, mesmo com sofrimentos, sofreu, custe o que custar, que com seu sofrimento, ele aprendeu a obediência, fazer tudo de novo, de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Aliás, o pecado original não começou com desobediência. Aliás, porque surgiu desobediência toda aquela história? Porque mulher também, pensando que sabendo alguma coisa. Não é que aniquilando nosso conhecimento, nem inteligência, nem sabedoria. Mas quando conhecimento, quando inteligência, quando essa experiência toma e é arraigado dentro do meu ser, então não há espaço para que realmente essa sabedoria de Deus controle e tome conta da minha vida. E isso que a gente tem que ver, como nós entendemos essa obediência de Deus, como se fosse aquela obediência de labrador. Agora tem que trabalhar com solo, agora tem que semear, agora tem que dar adubo, agora tem que esperar, agora tem que irrigar água, agora tem que tirar matos, cuidar, até esperar seus frutos. Atletas que treina, mas quando ele entra naquele track, ele tem que pista, ele tem que saber como correr. Sim, soldado que se preparado, e como ele vai batalhar de acordo com a ordem. Isso é uma pura obediência. Não é que a gente não obedeceu, já obedeceu. Essa obediência agora tomou conta da nossa vida. Eu já conheço. Eu já conheci esse cenário. Eu já conheci essa história. E isso que é estragar a nossa nova tentativa. Irmãos, eu gostaria de terminar essa palavra para resumindo. Existe a escolha da nossa vida. O que a palavra de Deus nos ensinando que é, se você quer vencer nesse mundo, não só a sabedoria, mas sim sabedoria de Deus. Mostra esse versículo 22. Até hoje, judeus se converte. Sabe como que converte judeus? Muita evangelização, mas pouquíssima. Mas quando de um judeu, ele dorme e sonha,
e aparece alguém falar que eu sou Jesus, e você tem que fazer ele acreditar no dia seguinte. Você, quando tem amigo judeu, ora que Jesus aparece no seu sonho. Ele converte na hora. E também judeus se converteram. Aonde? Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, concentração. Aqueles que sobreviveram, que saborearam o milagre de Deus. E eles sabendo que bons cristãos que esconderam sua vida e entregando sua própria vida. Aí que eles começaram a acreditar. Jesus. Eles acreditam em sinais. Gregos, muita sabedoria, muita filosofia. Mas versículo 22 disse, porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas versículo 24, todo mundo junto. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregando poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o que mais que os que foram chamados? Sim, esta carta foi destinada para aquele que foi chamado. Versículo 2, a igreja de Deus que está em Coríntio, ao santificado em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós estamos aqui porque fomos chamados. Para a gente, a sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado que nos dê poder eterno de Deus, Abba Pai. Na nossa vida, quando a gente toma nova decisão, a gente tem que acelerar para esvaziar meu conhecimento, minha experiência, tudo o que eu fiz. Aí recolocar como se fosse a primeira vez o que deu sua sabedoria. Mahatma Gandhi falou assim, se há algum fulano que sabe diferenciar o que sabe fazer, o que não sabe fazer, isso é grande avanço. Irmão, repita comigo. Se eu quero obter uma coisa que nunca tive na vida, então eu tenho que fazer coisa que nunca fiz na vida. Entenderam? Vamos fazer mais uma vez? Se eu quero desejo obter uma coisa que nunca tive na minha vida, então eu tenho que fazer coisa que nunca fiz na minha vida. É que só a sabedoria de Deus entra para a nossa vida, que dependa somente da sabedoria de Deus. E nós crescemos e cresceremos mais. Igreja Água Viva, única igreja, não pela arrogância, nem pelo orgulho. Eu quero que toda a igreja seja a única igreja do Senhor. E assim a gente tem que reconhecer. Eu desafio vocês, hoje, o que você esvaziou? O que você desistiu para fazer essa coisa que nunca você fez na sua vida? Sendo Jesus Cristo, Filho amado de Deus, Abba Pai, Ele é Deus. Sofrendo, mas com o seu sofrimento aprendeu o que é obediência, cada dia, para cumprir esse Jesus Cristo crucificado. Somente Ele é poder de Deus, somente Ele é sabedoria de Deus. Irmãos, dá medo, né? Quando você faz coisa que nunca fez na sua vida. Mas só dessa forma que nós ganharemos a igreja que nunca existiu aqui face na terra e sua vida. E cada um de nós
estamos crescendo. Isso é bom. Mesmo assim, todas as pessoas, como se fosse submetendo primeira vez na sua vida. Paulinho estava andando com a sua mãe, acompanhando sua mãe na feira. Estava passando barraca de amendoim, estava cheio de amendoim, com um monte de amendoim. O feirante falava: senhora, compra amendoim, é de graça, de graça. E Paulinho, que adora esse amendoim, olhava. E o feirante falou assim: ó, menino, pega à vontade, está tudo de graça, muito barato. Menino, você gosta de amendoim? Pega então. Ele não pegava, porque Paulinho gostava, ele desejava, mas ele segurou. Até a mãe cutucou: Paulinho, você gosta, pega aí. Ele não tá. Aí logo o feirante mesmo, né, entrou e pegou um bocado de amendoim, né, e colocou um saquinho e deu para ele. Pega aí. Aí ele pegou. Aí a mãe falou assim: quando ele falou pega, você não pega, ele daí agora que você recebe? Aí Paulinho olhou a mãe: mãe, olha o tamanho da minha mão e da feirante. Esse é versículo 25. Versículo 25. Vamos ler todo mundo junto? Porque a loucura de Deus é mais sábia, e a fraqueza de Deus é mais forte. Vamos orar? Cada um buscando essa sabedoria de Deus. Podemos adquirir, preencher nossa vida com a sabedoria de Deus. Quantidade, o tamanho que nós esvaziamos minha sabedoria, meu conhecimento, meu ponto de vista, meu direito, minhas coisas. Dá medo. Se você quer receber coisa que você nunca tive na vida, então tem que fazer. Oremos.